Saudações, jovens cientistas! Espero que estejam todos bem. Vamos continuar agora o nosso curso de Química Geral 2 com a nossa quarta aula. Vamos falar agora sobre a energia interna, representada pela letra U maiúscula. A energia interna, ela consiste no conjunto de todas as energias cinética e potencial que estão presentes no sistema termodinâmico a nível molecular. A princípio, a termodinâmica não se preocupa com a parte microscópica dos seus sistemas. Em termodinâmica estatística, é levado em consideração o conteúdo da energia interna. Por ora, tudo que está dentro do sistema que vai sofrer alguma modificação de energia é considerado energia interna. E essa energia, que é o conteúdo total de energia do sistema químico termodinâmico, ela é compreendida pelo conjunto das energias eletrônica, vibracional, rotacional, translacional dos átomos e das moléculas constituintes do sistema. Existem outros tipos de energia associados ao sistema termodinâmico. A energia total é dada pelo somatório de todas essas energias: energia cinética, energia potencial e a energia interna. Entretanto, para sistemas químicos, nós desconsideramos outras interações, outras influências de energias externas, como campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, e consideramos a energia total do sistema químico como igual à sua energia interna. A partir de agora, iremos levar em consideração o termo função de estado. A grande maioria das funções termodinâmicas que nós iremos trabalhar, algumas que nós já estamos trabalhando, como a pressão, volume, temperatura, número de mols e agora energia interna, dentre as outras, são funções de estado. O que significa uma função de estado? As funções de estado são grandezas termodinâmicas que são independentes de etapas intermediárias do seu processo. Apenas o estado, ou seja, o valor inicial e final, importam. E isso é independente da forma que esse estado, esse valor final e inicial foram obtidos, independente das transformações que foram efetuadas no sistema para que aquele meu estado fosse atingido. E além de matematicamente correto, é funcionalmente confortável você poder utilizar apenas os valores iniciais e final de um processo qualquer. Apenas o trabalho e o calor, que nós já estamos estudando, eles não são funções de estado, porque eles medem transferência de energia durante o processo e dependem do caminho realizado para que sejam medidos. Neste exemplo aqui, nós temos um gráfico de energia, certo? Pelo percurso do meu processo ou da minha reação, que também é um processo. E temos aqui esse meu primeiro ponto de menor energia, seria a minha etapa inicial. Se isso fosse um processo de reação química, eu poderia chamar esse meu estado inicial de reagentes e o meu estado final de produtos. De modo que, a partir desse meu estado inicial, eu irei chegar ao meu estado final, independente do meu caminho. Então, eu poderia realizar
esse percurso dentro do meu processo reacional de maneira direta ou a partir de etapas intermediárias. Independente da minha etapa, eu chegaria no meu mesmo estágio final. Então, imagine também a função de estado como sendo uma trajetória, onde eu vou de um ponto A para um ponto B. De maneira que, se eu realizei esse percurso de A a B, eu não me preocupo se esse percurso foi feito em 1 hora, 2 dias, 5 anos, 60 anos. Eu só me preocupo se do meu estágio A ao estágio B, este objetivo foi alcançado. Particularmente, essa ideia de função de estado é muito importante para a química, porque nós vamos entender ao longo desse módulo que, através de funções termodinâmicas, eu vou poder dizer que se uma reação química ela pode ou não acontecer, se ela é viável ou não, mas eu não sei o tempo que essa reação pode demorar para acontecer. Ok? Então imagine o meu primeiro exemplo do êmbolo. Se o meu gás aqui dentro, após sofrer uma compressão pela vizinhança, então ele sofre um trabalho de expansão. Quando essa pressão da vizinhança ela é removida, permitindo a expansão do meu gás, por exemplo, então esse processo ele pode acontecer gradualmente, certo? Então eu posso, ao longo do tempo, reduzir o volume, aumentando a pressão do meu sistema, aumentando a pressão interna do meu sistema aos poucos, gradualmente, e eu também posso realizar este trabalho de maneira não contínua, mas o que me interessa para o estudo desse sistema é o volume que eu tinha antes do início da expansão, certo? Então seria o meu volume inicial, esse volume aqui, e o volume que eu vou ter após o final do meu trabalho. Então, se eu vou avaliar nesse meu sistema o volume, eu só me preocupo com isso. Se eu estou avaliando o meu sistema de expansão, o meu volume comprimido e o meu volume expandido. Agora, se eu for avaliar o trabalho que foi realizado ou o calor que foi trocado para o ambiente dentro desse processo, então eu preciso observar como esse processo foi realizado, cada etapa dele. Então, com a ideia da energia interna, podemos falar agora da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela fala da conservação de energia. A energia pode ser convertida de uma forma para outra, mas não pode ser criada ou destruída. Ou seja, a energia total do universo é uma constante. Ela se conserva modificando apenas a sua forma. Então, uma energia ela pode ser transformada em outra ou em várias outras. Então, por exemplo, eu posso transformar a minha energia potencial em uma usina hidrelétrica, por exemplo, em energia elétrica. Eu posso transformar uma energia potencial de uma pilha, por exemplo, em energia elétrica.
Eu posso transformar energia potencial em energia cinética. Assim, matematicamente, nós escrevemos que a energia total do universo é igual à energia do sistema mais energia da sua vizinhança. Para qualquer processo, a variação da energia do universo vai ser igual à variação da energia do sistema mais a variação da energia da vizinhança. Como a energia é uma constante, logo a sua variação será igual a zero. Isso significa que a variação da energia do meu sistema vai ser igual a menos a variação de energia da minha vizinhança ou vice-versa. Eu vou ter que ΔE do sistema mais ΔE da vizinhança é igual a zero, porque a energia ela se conserva. Então, se o meu sistema ele perde energia, essa energia ela vai para a vizinhança. A variação de energia do sistema é igual a menos a variação de energia da vizinhança, assim como a variação da energia da vizinhança é igual a menos a variação da energia do sistema. Portanto, matematicamente podemos expressar a primeira lei da termodinâmica como sendo a variação da energia interna é igual ao calor mais o trabalho. A energia interna de um sistema isolado ela é constante, então a sua variação de energia no sistema isolado será igual a zero. De modo que Q mais W é igual a zero, implicando que Q é igual a menos trabalho ou Q é igual a trabalho em módulo. Isso significa que os valores de trabalho e de calor para um sistema isolado, eles vão ser iguais, mas de sinal oposto, porque a energia total do sistema ela é constante. Se o sistema só gera calor, isso significa que o seu trabalho é igual a zero, porque não há variação de volume. Então, ΔU vai ser igual a Q. Esse calor ele pode ser positivo quando o sistema ele absorve energia térmica da vizinhança. Chamamos isso de processo endotérmico, absorve calor, absorve energia térmica. E quando o calor é menor que zero, o sistema ele libera energia térmica para a sua vizinhança. Então dizemos que o processo é exotérmico, exo de liberar calor, liberar energia térmica. Então vamos fazer este nosso primeiro exemplo. Um motor hipotético realiza 520,5 kJ de trabalho e perde 220,0 kJ de calor. Qual é a variação de energia interna deste motor? O sistema irá perder ou ganhar energia? Então, se ele quer saber a variação da energia interna, então sabemos que a sua preocupação é encontrar ΔU. Sabemos que ΔU, que é a variação da energia interna, vai ser igual ao calor mais o trabalho. Ele também nos dá, para esse motor hipotético, o valor do trabalho. Ele diz que o motor realiza um trabalho de 520,5 joules. Então, o trabalho será igual a 520,5 kJ e perde 220 kJ de calor, ou seja, o calor
é igual a 220,0 kJ. Ok? Então é um problema bem simples. Nós só precisamos tomar cuidado com o sinal. Pela expressão matemática da variação da energia interna, nós sabemos que a energia ela pode variar tanto pela liberação ou quanto pela absorção de calor pelo sistema, ou pela realização de trabalho tanto pelo sistema ou sobre o sistema. Então precisamos saber o valor do nosso sinal, ter cuidado com a convenção do nosso sinal. Neste exemplo, o trabalho é realizado pelo sistema. Então, o motor hipotético realiza 525 kJ de trabalho. Então, se o meu sistema ele realiza trabalho, então o valor do meu trabalho vai ser menor do que zero. Logo, o sinal do meu trabalho vai ser negativo. E quanto ao calor, ele diz que o meu sistema ele vai perder 220 kJ de calor. Se o sistema perde calor, significa que ele está liberando. Logo, se o meu sistema libera calor para a vizinhança, o calor vai ser menor do que zero, tendo um sinal também negativo. Ou seja, nessa circunstância, o meu trabalho vai ser negativo, porque o sistema está realizando o trabalho, bem como o meu calor vai ser negativo. Porque o meu sistema está liberando calor. Então eu só preciso substituir na minha expressão matemática, que vai ser igual a menos 220,0 kJ, mais da fórmula menos 520,5 kJ. Então perceba que a minha unidade da minha energia interna aqui será em quilojoules. Então eu não preciso converter, pois as minhas duas energias estão com a mesma unidade e mesma grandeza. Assim, a variação de energia interna vai ser igual a mais com menos, menos, então vai ser menos 220, menos 520,5. Então teremos menos 740,5 quilojoules. Isso significa que o meu sistema ele está perdendo energia, não é? Então, a energia interna do meu sistema ela está sendo perdida para a vizinhança. Podemos resumir essa convenção de sinal através dessa tabela. Então, quando o meu trabalho é realizado pelo sistema, ou seja, eu tenho uma expansão, lembrar do nosso primeiro exemplo da seringa, então o meu sinal é negativo, logo o meu trabalho é menor que zero. Quando o meu trabalho é realizado pela vizinhança sobre o meu sistema, então eu tenho uma compressão. Então, no meu exemplo da seringa, se eu comprimo o êmbolo da seringa, eu estou fazendo um trabalho de compressão. A vizinhança, certo? Que é a parte externa do meu sistema, que no caso é o meu dedo, ele está comprimindo o êmbolo. Então, é um trabalho de compressão, um trabalho da vizinhança
sobre o sistema. Então, o meu sinal é positivo, logo o meu trabalho vai ser maior do que zero. De forma semelhante, temos o calor, que quando o calor ele é absorvido pelo sistema, o nosso sinal é positivo. Então, se o meu sistema ele absorve calor da vizinhança, então o meu Q vai ser maior do que zero. Quando o meu calor ele é liberado para a vizinhança, ou seja, quando eu perco calor para a vizinhança, o meu sinal é negativo, logo o meu calor é menor do que zero. Neste nosso outro exemplo, o trabalho realizado quando o gás é comprimido em um cilindro, conforme mostrado na figura abaixo, é de 462,0 joules. Durante este processo, há transferência de 128,5 joules na forma de calor do gás para a vizinhança. Calcule a variação de energia para este processo. Então, ele quer que eu calcule a energia interna. Ele deseja que eu calcule ΔU e me dá as minhas informações. Ele diz que o meu trabalho é realizado quando o gás é comprimido em um cilindro. Então, se ele está comprimindo, então o meu trabalho é positivo, né? O meu trabalho de compressão é maior do que zero. É maior do que zero. Isso implica que o meu sinal vai ser mais. Então, meu trabalho vai ser 462,0 joules. E durante esse processo de compressão, há transferência de 128,5 joules na forma de calor para a vizinhança. Então, ele desprende 128,5 joules. Então, se ele liberou calor, esse meu calor ele é negativo. Então, Q liberado é menor que zero. Logo, Q vai ser igual a menos 128,5 joules. Substituindo na fórmula, eu tenho menos 128,5 joules mais 462,0 joules. Então, a minha energia interna vai ser igual a 333,5 joules. Logo, a energia do meu gás ela aumenta em 33,5 joules, certo? Então, é isso que implica a minha energia interna positiva aqui. A energia aumentou, mesmo liberando energia para a vizinhança, na forma de calor. É o que faz todo sentido, porque se eu aumento a pressão, então a minha energia interna ela tende a aumentar, porque a energia cinética das minhas partículas elas vão aumentar, elas vão vibrar mais, elas vão estar mais comprimidas, mais próximas umas das outras. Então vão tender a se repelir e isso vai aumentar a energia interna do meu sistema. Agora, a expansão do meu gás. Então, o trabalho realizado quando o gás se expande em um cilindro, conforme mostrado na figura, é de 462,0 joules. Durante este processo, a transferência de 128,5 joules de calor do gás para a vizinhança. Então, quando ele expande, ele também está liberando energia na forma de calor. Ele quer calcular essa variação de energia. Então, ele quer calcular
ΔU. Então, o meu trabalho aqui, ele vai ser um trabalho de expansão. Se ele é um trabalho de expansão, o meu sinal será negativo. Menos 462,0 joules. E o meu calor, ele foi liberado. Então, se o meu calor é liberado, o meu processo é exotérmico, não é isso? E o meu sinal fica negativo também. 128,5 joules. Então, isso implica que a minha variação de energia interna vai ser igual a menos Q, que é 128,5 joules, mais menos o trabalho, que vai ser menos 462,0 joules. Então, a minha variação de energia interna, ΔU, vai ser igual a menos 590,5 joules. Significa que o meu sistema ele perdeu energia na expansão, que faz todo sentido, não é? Porque se eu ganho energia quando eu comprimo as minhas moléculas, elas aumentam o grau de agitação, a pressão interna. Então, quando eu libero a minha pressão interna, há um relaxamento dessas moléculas. Então, elas diminuem a sua energia interna. Então, faz sentido a variação de energia ser negativa, ou seja, o sistema perder energia interna. Observem que na minha expressão da primeira lei, qualquer uma dessas variáveis podem ser calculadas. Então, sabemos como calcular o calor utilizando a capacidade calorífica molar e a capacidade calorífica específica. Sabemos calcular o trabalho de expansão reversível quando a minha pressão não é constante e irreversível quando a minha pressão ela é constante. Então, é muito importante ter isso em mente, que qualquer uma dessas três variáveis pode ser calculada. No nosso último exemplo dessa aula, temos que um balão está sendo inflado em toda a sua extensão, aquecendo o ar dentro dele. Nos estágios finais desse processo, o volume do balão passa de 4 vezes 10 a sexta litros para 4,5 vezes 10 a sexta litros, pela adição de 1,3 vezes 10 a 8 joules de energia na forma de calor. Supondo que o balão se expande contra uma pressão constante de 1 atm, calcule a variação de energia interna para o processo. Então ele me dá alguns dados. Ele diz que o meu volume inicial é igual a 4,00 vezes 10 a sexta litros. E o que o meu volume final é igual a 4,50 vezes 10 a sexta litros. Ele diz que o meu calor é igual a 1,3 vezes 10 a 8 joules. Observe que é o calor que é absorvido pelo sistema, pela adição dessa energia térmica. Então, o meu calor ele é positivo. Então, tenho 1,3 vezes 10 a 8 joules. Ele diz que a minha pressão é igual a 1 atm, que é a pressão atmosférica, e pede para calcular a minha variação de energia interna, ΔU. Então, eu sei que ΔU é igual a Q mais W. Eu possuo o valor de Q, mas eu desconheço o meu valor de W, do meu trabalho. Então, como é que eu calculo o trabalho aqui? Esse trabalho ocorre a pressão constante.
Então, se ele ocorre a pressão constante, ele é um trabalho irreversível. Então, eu sei que meu trabalho vai ser dado por menos P externo vezes a variação de volume. Então, o meu trabalho vai ser igual a menos a minha pressão externa, que é 1 atm, vezes a minha variação de volume, que vai ser o meu volume final, 4,50 vezes 10 a sexta litros, menos 4 vezes 10 a sexta litros. Então, eu vou ter que o meu trabalho vai ser igual a menos 5,0 vezes 10 a quinta atm litro. Sabemos que a minha unidade não é em atm litros, ela é em joules. Precisamos transformar porque a minha unidade de calor, ela também está em joules. Então, preciso da unidade de calor e trabalho, ambas em joule, para calcular a variação da energia interna. Nós já sabemos das aulas anteriores converter atm para litro. Basta multiplicar por 101,325 joules atm litro. Esse atm litro aparece aqui embaixo da nossa regra de 3, que nós fizemos na nossa aula anterior. Então, atm litro corta com atm litro, eu tenho que o meu trabalho em joules vai ser igual a menos 5,1 aproximadamente, vezes 10 a sétima joules. Eu posso converter esse valor para megajoules, 10 a sexta. Então, eu posso escrever como sendo menos 51 megajoules, ou seja, 51 vezes 10 a sexta joules. No entanto, para calcular o meu ΔU, eu vou precisar que os meus dois valores estejam apenas em joules. Então, eu vou ter o meu calor igual a 1,3 vezes 10 a 8 joules, mais da fórmula menos 5,1 vezes 10 a sétima joules. Então, minha variação de energia interna vai ser igual a 7,9 vezes 10 a sétima joules, ou 79 megajoules. Então, observe que a minha energia interna aumentou. E isso faz todo sentido, já que eu estou expandindo o meu balão, né? Então, eu estou aumentando a energia interna do meu sistema. Então, pessoal, por enquanto é só. Até a próxima.